Boa noite, pessoal da Célula Joy. Tudo bem com vocês? Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu não esqueci. Falei que tinha uma surpresa hoje. E aqui estou eu para revelar esta surprise. Bom, irmãos, a gente não teve a nossa célula hoje. Nós vamos ter sexta-feira. Mas o tema do culto de domingo é um tema que eu amo profundamente, porque ele passa pela psicologia e eu gosto muito de analisar as pessoas e os comportamentos e levar, obviamente, toda essa análise à luz da Bíblia, não é? Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce no Senhor. Então eu queria propor algo para vocês, é um desafio, tá? Por isso que eu estou aqui hoje, para propor esse desafio para vocês. Um desafio que Deus gerou no meu coração e que eu quero que vocês também possam ser encorajados a seguir comigo. Nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Domingo nós falamos sobre mudança de mente, metanoia. E a gente sabe que só existe uma forma da gente transformar a nossa maneira de pensar. É a gente se alimentar da palavra, conhecer a verdade de Deus para a nossa vida, que está na Bíblia, né? E aquela verdade transformar o nosso ser, né? A palavra diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa transformação que acontece no nosso interior, ela só pode acontecer se a gente permitir ser ministrado pelo Espírito Santo quando a gente lê a palavra. Por isso que toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa orar antes e pedir para o Espírito Santo nos revelar aquilo que está ali para nós, né? O pastor falou isso essa semana. Mais do que conhecer a Bíblia completamente, a gente precisa nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para conhecer o Espírito da palavra, né? O Espírito Santo de Deus. É ele que nos ensina, né? A letra sozinha ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, a gente precisa ir muito mais profundo nessa leitura da palavra, né? Mas por que a gente está falando disso? Porque esse processo de mudança de mente, ele é extremamente complexo, né? Tudo começa por um pensamento que a gente tem. Não sei se vai dar para ver aí direitinho. Um pensamento que a gente tem. Esse pensamento na nossa mente, e quando a gente faz o cursão, a gente aprende que a nossa mente é exatamente onde moram as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, enfim, sentimentos. Então, os pensamentos estão ali. Por isso que essa é a área de ataque do nosso inimigo, né? Aqui, porque se ele lançar um pensamento na nossa cabeça errado e a gente acreditar naquele pensamento errado, aquela mentira, vai se gerar um sentimento. E esse sentimento, uma vez gerado, vai se transformar num comportamento. E aí isso se torna um círculo vicioso, né? Ele não termina. Então, vou dar um exemplo, né? Difícil, né? Mas vou dar um exemplo. O inimigo, né, lança na sua mente que não tem jeito pra você é feia mesmo e você é gorda mesmo. Então você entende que não tem como você emagrecer, só um exemplo, tá? Que não tem como você emagrecer, que aquilo que você tá destinada para ser gorda pro resto da sua vida. Aquele pensamento, aquela mentira, ela gera um sentimento. Então já que eu nasci para ser gorda, eu vou, então, comer tudo que eu quiser. Um comportamento errado. Você começa a engordar cada vez mais e esse ciclo vicioso vai conduzir na sua vida a partir de uma mentira que foi lançada na sua cabeça. De que você não consegue emagrecer, de que você não é bom o suficiente, de que você não é capaz, de que você foi criado para ser obeso. Mentira, entendeu? Então, como que a gente quebra esses pensamentos, essas mentiras que Satanás lança na nossa mente? Ouvindo a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de dar a analogia da guerra. E o pastor falou sobre isso domingo também.
Inclusive, quando ele falou sobre isso, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Eu achei uma anotação aqui na minha Bíblia que foi tipo, pá, Deus falando comigo tão poderosamente, né? Se eu não me engano, ele citou Salmo 1. Depois eu vou ver direitinho onde é exatamente que ele citou Salmo 1. Só que eu achei esse stick aqui na minha Bíblia, acho que não vai dar pra ler, aqui deu. Que tá falando o seguinte: você não está de férias no mundo. Faça guerra. Uau! Eu não sei você, meu irmão, mas eu gosto muito dessa temática da guerra. Inclusive, já pensei várias vezes em me alistar para o exército, em ser uma combatente de guerra. Eu amo ver mulheres se alistando, seja no exército, na marinha. E esse foi um desejo do meu coração uma época. Quem sabe, né? Não sei ainda se vai ser isso. Mas uma coisa que Deus me lembrou nesses últimos dias, inclusive depois que eu li isso aqui, você não está de férias no mundo, você tem que fazer guerra. Foi o seguinte: filha, você tem tanto desejo de vestir o camuflado, de aprender a atirar, de aprender a ir para combate, de derrotar os inimigos. Lembre-se que você já é chamada para uma guerra que não é uma guerra carnal. Não é uma guerra carnal, né? A guerra do santo, ela não é contra carne, contra homem, mas sim contra hostes espirituais, seres espirituais, né? Nós guerreamos nas regiões celestiais de uma forma muito simples, que é a oração. Ao mesmo tempo que é simples, né? É intensa, né? E a gente guerreia orando. A oração é a nossa arma de guerra, né? E aí, eu amo lembrar dessa analogia e eu sempre vem na minha cabeça essa imagem aqui, ó. Essa foi a primeira Bíblia que eu ganhei, Bíblia de Estudo Plenitude, e aqui a gente tem o símbolo da espada, né? Quando a gente estuda lá em Efésios 6, a armadura de Deus, a gente sabe que a palavra de Deus é a nossa espada. É com ela que nós combatemos, né? Porque ela é poderosa como uma faca de duas faces, de dois gumes, para separar ossos e medula, né? Discernir os espíritos. Enfim, ela é profunda, ela é intensa. Então, quando a gente vai guerrear, né, somos alistados para uma guerra. Quando a gente vai guerrear, a gente tem que usar a nossa arma poderosa, a nossa espada, que é a palavra de Deus, né? E eu sou muito empolgada com isso, vocês devem ter percebido. Quando o pastor ele convidou ele pra gente fazer essa confissão no final do culto, eu prontamente peguei a minha Bíblia e fiquei assim, como uma combatente de guerra mesmo. Pá! Vamos vencer o inimigo, porque essa é a nossa arma. Tá bom, Gabi, já entendi isso, mas qual é o desafio? A Bíblia, você sabe que a Bíblia é um grande livro composto por 66 outros livros, né? É um conjunto composto por 66 livros. E eu diria que um dos livros mais especiais de toda a Bíblia, para mim, é o livro de Provérbios. E aqui em Provérbios nós temos 31 capítulos, né? Exatamente aí a quantidade de dias que a gente tem em meses, não todos os meses, né? Alguns meses são 30. Então, o que eu quero propor com isso? Para que a gente passe os próximos 31 dias refletindo todos os dias em um capítulo de Provérbios. E por que Provérbios, né? Eu não vou, sem mais delongas, né? Não vou, o vídeo tá ficando bem longo aqui. Eu não vou estender muito. Eu vou ler para vocês a introdução dessa Bíblia aqui, sobre o porquê que a gente deveria começar esse desafio dos 31 dias com o livro de Provérbios, tá? Lembrando que essa minha Bíblia, ela é a versão, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que é uma versão muito contemporânea, simples, fácil de entender.
não é a versão que nós usamos durante os cultos, né? Durante os cultos a gente opta por usar a Almeida Revista Atualizada, porque existem palavras ali que são bastante fiéis ao original. A NTLH, ela já tem mais um foco de trazer uma linguagem mais simples para qualquer pessoa, seja aquela que já está caminhando muito tempo com o Senhor, entenda, e quem está chegando agora entenda também. Então, por isso que a gente vai usar essa versão aqui para o nosso bate-papo, para nossa conversa, porque eu quero propor 31 dias de desafio leitura de provérbios, mas eu vou ler junto com vocês, então eu vou mandar esses vídeos todos os dias, fazendo essa leitura e fazendo uma análise minha enquanto eu estou lendo, tá? Então é importante que você me acompanhe nessa versão por isso, porque eu vou estar lendo essa versão e aí sim você consegue me acompanhar se você estiver na mesma versão. Mas eu acho importante, durante a minha leitura, eu ir colocando pontos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É óbvio que quando você fizer a sua leitura, o Espírito Santo vai ministrar pontos diferentes no seu coração também. Então, pode ser, para mim, pode ser, enfim, os mesmos pontos que ele está falando comigo, mas podem ser pontos diferentes. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele sabe como ele deve falar comigo. E ele sabe como ele deve falar com você, né? Com cada um, ele age individualmente, pessoalmente, tá bom? Então, por que Provérbios, né? Essa minha Bíblia aqui fala o seguinte: Provérbios é um livro de sabedoria prática. Ele ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que para você ser sábio, a primeira coisa que você precisa é temer ao Senhor. Temer a Deus, o Senhor. Não é temer de ter medo, mas é temer de reverenciar, de respeitar, de honrar. Trata também de assuntos de moral, de bom senso, de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações da família, outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam da boa educação nas relações sociais e outros da necessidade da pessoa saber se controlar, domínio próprio. Entre outras coisas, eles ensinam a humildade, a paciência, o respeito pelos pobres e a lealdade para com os amigos. Um livro de sabedoria. Essa é uma oração, talvez a oração que eu mais faça, que é a oração que Tiago fez, né? Que o Senhor, ele possa me dar todo dia mais sabedoria. Eu gosto de dizer que sabedoria é a inteligência do céu. É aquilo que só Deus é capaz de pensar, mas ele revela aqueles que o amam, aqueles que o amam, né? É interessante que Jesus, muitos dos seus ensinamentos foram por meio de parábolas. E a palavra mostra que algumas pessoas não tinham a capacidade de compreender aquelas parábolas ou metáforas. E o Senhor, ele é muito claro, ele coloca isso aqui em Provérbios também. Eu vou falar com você em provérbios, em ditados, em mistérios, em parábolas, em metáforas, porque não é para todo mundo entender. É só para quem teme ao Senhor entender. É só para quem deseja conhecer o Senhor entender. Então, por isso, né, falar em mistérios, porque não é uma historinha qualquer, né? Existe uma grandeza ali por trás de tudo que Jesus nos ensinou. Mas somente um coração disposto, né, a conhecer mais de Deus, desejoso de ter mais sabedoria, né, de ter mais relacionamento com o Senhor, é que vai ser capaz de compreender aquela verdade, entender quais são os pensamentos que Deus tem sobre mim, que Ele deseja que eu tenha na minha cabeça, porque uma vez que o Espírito Santo mora em mim, eu tenho a mente de Cristo. Então, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Já parou para pensar nisso? O seu pensamento tem que ser exatamente o pensamento de Cristo. Porque se o Espírito Santo mora em você, a sua mente é a mente de Cristo. Então, se eu penso como Jesus, eu sinto como Jesus, eu me comporto como Jesus. Uau, que demais, né? Por isso, o alimento tem que ser a palavra do Senhor.
Amém? Esse vídeo ficou muito longo, eu vou terminar por aqui. Convido você para ficar comigo nesse desafio 31 dias com Provérbios. Em nome de Jesus, nós vamos crescer muito juntos com esse desafio. E no próximo vídeo eu vou enviar, então, a leitura do capítulo 1 de Provérbios. Amém? Não acaba sendo um monólogo, né? Porque sou eu que estou gravando o vídeo e mandando. Mas eu espero que você também possa compartilhar aqui no grupo ou na célula sexta-feira aquilo que Deus tem falado com você. Amém? Um beijo. Até daqui a pouco.